Glória a Deus, aleluia, Shalom Adonai. Quero cumprimentar os irmãos, o povo de Deus aqui com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui hoje trazendo um estudo, irmãos, aleluia. Por muitas das vezes nós aprendemos de uma maneira e achamos que é sempre assim. E por isso muitas pessoas têm distorcido o evangelho, criticado pessoas, têm feito errado, apontado pessoas por usar versículos, usar passagens na Bíblia que a Bíblia não está dizendo. Eu quero dizer que falar hoje a respeito de um versículo, de uma passagem que se encontra em 1 Coríntios capítulo número 11, que vai dizer assim: sede meus imitadores, como também o de Cristo. E louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que sabeis, Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher. Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, que rape-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja do Senhor. Meu querido Paulo, muitas pessoas usam esse versículo aqui para falar que Deus ele não recebe a adoração de alguém que está de chapéu, de alguém que está de boné. Muitas pessoas, às vezes, por causa de sua calvície, ela vai ao templo e pastores criticam a pessoa, e a pessoa nunca mais volta ao templo porque ela tem vergonha de tirar o seu boné. Mas Paulo ele aqui não está falando sobre boné, Paulo ele aqui não está falando sobre chapéu, Paulo ele está falando sobre autoridade e sobre submissão. Paulo ele começa aqui enfatizando, dizendo, aleluias, que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Eu quero dizer para você, o apóstolo Pedro ele vai dizer que as epístolas de Paulo é de difícil entendimento. E muitas pessoas têm pegado versículos e passagens que o apóstolo Paulo tem escrevido e tem retorcido, distorcido aquilo que o Paulo ensinou, aquilo que Jesus ensinou para nós. Aqui Paulo ele não está falando sobre manto de oração, aqui Paulo ele não está falando sobre chapéu, aqui Paulo ele não está falando sobre boné, aqui Paulo ele está falando sobre cobertura. Ele começa falando, enfatizando sobre cobertura espiritual e depois ele termina falando sobre o véu de algum problema que havia na igreja de Corinto. Aleluia, porque Paulo não está falando sobre orar, Deus não recebia a oração. O próprio Jesus, ele, quando entrava em uma sinagoga, ele tinha o seu manto de oração. Paulo, os discípulos, eles tinham os seus mantos de orações. Aleluia, eu estou aqui hoje com um manto de oração. Este manto de oração chamado talit, né? Esse aqui é um talit katana, ele é menor. Tem um talit gadol, que é um talit grande, comprido, que cobre o corpo inteiro. Era este que eles usavam, né? E eles tinham a tzitzi, né? As tranças na orla, nas quatro pontas
do talit, esse que não tem, esse que só tem as franjas, que é um talit messiânico, né? Então Jesus, quando ele subia ao monte, ele orava com o seu manto, ele cobria sua cabeça para orar a Deus, ele se cobria, muitas pessoas se cobriam. Então, se Jesus sabia que era desonroso, para que ele usava? Muitas pessoas usavam. Se as pessoas sabiam que era desonroso, para que eles usavam? Não, meu querido, mas Paulo estava enfatizando um problema que havia em Corinto. E Paulo, ele começa falando, e se nós formos olhar, a Bíblia foi transliterada várias vezes e perderam-se alguns sentidos originais na sua caminhada, não que venha atrapalhar a veracidade da Bíblia de maneira alguma. A Bíblia é verídica, as alterações que tiveram não atrapalham. Mas quando nós olhamos no original, Paulo ali, ele começa dizendo que não é da maneira que está escrito ali, que é proibido o homem orar com a cabeça coberta. Não, de maneira alguma. Paulo, ele vai dizer que ao homem não convém profetizar ou orar tendo algo sobre a sua cabeça. Paulo está falando sobre a autoridade. Jesus Cristo, né, sendo a cabeça do homem. Porque o que acontece? Na igreja de Corinto havia, infelizmente naquela época, muita idolatria. E muitas pessoas idolatrando homens, idolatrando mulheres, idolatrando imagens. Então o que Paulo está falando sobre a autoridade espiritual, que o homem não devia orar tendo o seu pensamento em outra pessoa, tendo o seu pensamento em outro santo, imagem, a não ser a Jesus Cristo, porque quando ele faz isso, ele está desonrando a sua própria cabeça, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E ele vem dizendo ainda, irmãos, que a mulher, ela tem que orar sendo submissa ao homem, com submissão ao homem e depois Cristo. O homem não, o homem é Cristo, é a cabeça do homem. Mas a mulher não, o homem ora a Deus, ora a Jesus, mas a mulher tinha que ter uma submissão do homem em primeiro lugar, o que não estava havendo. Por que acontecia isso? As mulheres estavam querendo fazer da maneira delas. E o que acontecia na igreja de Corinto? Havia prostitutas de Roma, havia pessoas de vários lugares ali em Corinto. Ali tinha prostitutas que não rapavam a cabeça, elas tinham o cabelo longo. Mas já tinha algumas prostitutas que ela rapava o cabelo. Quando alguém era pega da prostituição, se prostituindo, ela tinha sua cabeça rapada para se diferenciar das outras pessoas, das outras mulheres. E o que estava acontecendo quando Paulo entra na questão do véu? As mulheres que eram casadas, elas usavam o véu, uso e costume de usar o véu. Não esse aqui, isso aqui é manto de oração. Elas usavam o véu cobrindo a sua cabeça, por quê? Ou algo amarrado envolva a sua cabeça, por quê? Porque quando outro homem via ela com este lenço, este outro homem sabia que ela era casada. E o que acontecia? As mulheres que eram casadas, elas estavam querendo não usar mais o véu. E como na igreja de Corinto, muitas pessoas participavam, tinha pessoas de Roma, pessoas de vários lugares, prostitutas que não cortavam o cabelo, prostitutas que tinham a cabeça rapada, então estava se misturando. Então as mulheres que eram casadas estavam sendo assediadas pelos outros. É por isso que a palavra vai dizer assim, deve ter a cabeça coberta por causa dos anjos, porque os outros homens estavam mexendo com as mulheres que eram casadas, porque elas não estavam usando véu, e eles não estavam conseguindo diferenciar qual era a prostituta e qual não era. Essa era a questão de Paulo. Paulo não está falando de boné, Paulo não está falando de chapéu. O judeu, ele usa o kippá, que é aquele bonezinho que usa na cabeça, naquele chapéuzinho. Ali é um sinal de submissão a Deus, mostrando que o homem só vai até aqui, ó, não passa daqui. Que o homem, ele não vai além, mas somente Deus é acima dele, né? Em reverência a Deus. Jesus usava uma passagem na Bíblia que nós fomos olhar, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que ela tocou na orla das vestes de Jesus. O que é isso? Era o talit, porque Jesus usava um manto de oração, e o talit naquela época ele cobria o corpo todo e ia até nos seus pés, e nas suas pontas tinham as tranças, né, que simbolizavam ali para lembrar dos mandamentos. E por que essa mulher tocou? Não somente essa mulher, mas várias pessoas tocaram na orla das vestes de Jesus, porque ela tocou nos tzitzis da ponta do talit
de Jesus, porque ali mostrava para que para que o povo pudesse lembrar dos mandamentos de Jesus. Então ela tocou nos tzitzis, nas tranças, aonde lembrava-se dos mandamentos de Deus. E nós temos que separar o que é mandamento e o que é lei. O povo hoje não tem sabido separar. E meu querido, eu quero ir mais além. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, havia um homem que estava crucificado, sendo crucificado na cruz do lado dele. Aquele homem estava nu e ele clamou ao Senhor, e mesmo nu, Jesus ouviu o seu clamor. Jonas estava no ventre de uma baleia, ainda dentro da água, ou seja, além da baleia sobre a cabeça dele e a água sobre a cabeça dele, ele clamou a Deus e Deus ouviu. Se Paulo estivesse falando que o homem não deve adorar tendo algo sobre a cabeça, nós poderíamos adorar nem mesmo debaixo do nosso teto, aleluia, mas Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando claramente ali sobre autoridade, sobre submissão, sobre autoridade. Depois ele entra no contexto falando dos véus, do problema que havia em Corinto. Paulo está falando sobre cultura, sobre véu, e se nós formos falar sobre vestes na Bíblia, nós vamos compreender que a Bíblia não relata de maneira alguma qual é as vestes que devemos vestir, o tipo de veste. Não, ela vai falar apenas que a mulher deve vestir com modéstia, com ordem, aleluia. A Bíblia, ela é clara em dizer que ela proíbe a sensualidade, e muitas pessoas hoje usam ternos. Se o pastor hoje não tiver de terno, não tiver de gravata, ele não é pastor. Se ele tirar o terno, tirar a gravata, então ele deixa de ser pastor, aleluia. E muitas pessoas têm criticado. Então vamos lá falar de veste, glória a Deus. A gravata é muito bonita, é algo que eu visto, mas a gravata, se nós formos olhar, quem fez a gravata, quem lançou a gravata há muitos anos atrás, foi um homem sexual. Então, se os críticos de vestes, então não deveria usar a gravata, não deveria. Muitas mulheres hoje dentro do templo com saias cobrindo seus pés, aleluia. Eu sei que a mulher tem que vestir com modéstia, com ordem, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele fala assim algo tremendo: ai de vós que lavai o copo por fora e deixar por sujo por dentro. Tem muitas mulheres dentro do templo que é uma santa, uma mulher santa, com suas vestes cobrindo os pés, aleluia, mas na rua, em casa, é um furacão, não tem Deus, não tem submissão, aleluia. Então não adianta nada ser santo no templo e na rua ser um miserável, imprudente, aleluia. Muitos pastores hoje enfeitando os púlpitos de gravata, de terno, sapato bonito, mas lá fora vai ver o que é. Então não adianta. Paulo não está falando. Alguém lá da Escócia, um escocês, ele usa a roupa completamente diferente da nossa. Nós olhamos, achamos até estranho, né? Então, se Jesus, uma pessoa da Escócia, aceitar Jesus, Jesus não vai aceitar adoração, Jesus não vai aceitar ele profetizando porque as vestes dele é diferente. Não, meu querido, a Bíblia vai relatar que é proibido, aleluia, é proibido se mostrar, é proibido querer se vestir para sensualizar. E o povo tem misturado muito hoje. Quando Paulo ele começa a dizer, ele vem falando sobre a autoridade espiritual, Jesus sobre o homem. O homem tem que orar somente com Jesus sobre a cabeça, e a mulher orar com seu marido sobre a cabeça. Mas interessante, que eu mais gosto, é que Paulo quebra isso no versículo de número 12, que vai dizer assim: porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. O que Paulo está falando? Eu preciso da mulher, e a mulher precisa de mim. O homem precisa da mulher, e a mulher precisa do homem, aleluia. Então hoje é muita submissão em cima da mulher, mas Deus, ele nos fez um só. Porque não existe homem, não existe mulher, não existe branco, não existe negro, não existe rico, não existe pobre diante de Jesus. Nós todos somos iguais perante o Jesus. É por isso que os judeus usam o talit na sinagoga. Não estou falando aqui de lei, irmão, estou falando de algo tremendo aqui. Que todos ali, para entrar na sinagoga, usam o talit em sinal de quê? Que todos somos iguais perante o Senhor. Aleluia. Eu tenho aqui esse talit, eu uso ele no meu momento de oração.
Ele tem aqui umas escritas nele, em hebraico. Os irmãos veem que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ketzanu ben tzivot vetzivanu shevit tzivit betzit tzitzit, que diz assim: Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenastes a nos envolver nos tzitzits, ou seja, nas franjas. E qual o significado? Quando nós nos envolvemos com ele, ele simboliza que nós estamos nos trancando para o mundo carnal e entrando no mundo espiritual. Assim como o pão e o vinho simbolizam o corpo de Cristo e simbolizam o sangue de Cristo, o manto de oração simboliza o fechamento para o mundo carnal e entrando no mundo espiritual. Jesus, ele usava o manto de oração. Os discípulos usavam o manto de oração. Aleluias. Nós não podemos hoje pegar algo que as pessoas tentam compreender e não compreendem e ficar apontando pessoas com versículos, com passagens que a pessoa às vezes nem entende. Há pessoas que nasceram em berço evangélico. Eu não nasci, infelizmente. Mas tem pessoas que nasceram em berço evangélico. Tem pessoas que aprenderam de uma maneira e vivem a vida inteira achando que aquilo é verdade daquele jeito, criticando, mas não querem aprender a verdade, não querem conhecer o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Eu tenho estudado por vários anos o hebraico, o grego, estudado por vários anos aí a profundidade da Bíblia, mas com a compreensão do Espírito Santo. Nós todos fazemos teologia. Todos nós, quando nós pegamos uma Bíblia e começamos a ler uma Bíblia, nós estamos fazendo teologia, nós estamos estudando sobre Deus. Mas o estudo sobre Deus, sem a presença do Espírito Santo que nos ensina, é do diabo. Porque a pessoa aprende somente aquilo que quer a sua carne para poder apontar as pessoas. Jesus, ele veio para quebrar a religiosidade. Jesus, ele veio para quebrar, aleluia, aleluia, muitas coisas que o povo hoje tem pregado, infelizmente, não é aquilo que Jesus deixou. Muitas pessoas que têm pregado o que Paulo falou, não é aquilo que Paulo falou, porque por falta de compreensão, por falta de entendimento, as pessoas têm pregado de maneira errônea. Nós temos que compreender e entender como o povo vivia antigamente, como o povo andava antigamente, para que nós possamos trazer para o dia de hoje. Aleluia. Deus, ele não vai deixar de ouvir a sua oração, o seu louvor, por conta do seu chapéu, do seu boné. Aleluia. Se você então, Jesus, ele disse algo tremendo. Perguntaram: Senhor, aonde nós vamos adorar? No templo? Aonde que é? Jesus falou assim: não, haverá um tempo, e esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje, aonde há verdadeiros adoradores que me adorarão em verdade e em espírito. Eu estou no tempo de terno e gravata, eu estou adorando a Deus. Eu chego em casa, eu tiro o terno e gravata, eu paro de adorar a Deus? Não. Eu estou na minha casa, eu estou adorando o Senhor. Eu vou para o meu serviço, eu uso um chapéu na cabeça por causa do sol, ou um boné na cabeça por causa do sol. E eu, durante o dia, eu sou verdadeiro adorador. Eu começo a louvar, eu começo a expressar os meus sentimentos a Deus. Deus não vai ouvir? Eu estou de boné andando na rua, estou de chapéu andando na rua, e Deus me toma para que eu possa orar por cura, orar ou profetizar sobre a vida de alguém, e eu não tiro o boné da cabeça, eu não tiro, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me usar? Meu querido, vamos olhar a Bíblia, vamos entender, vamos compreender o verdadeiro sentido. Jesus, ele vem falando sobre submissão, sobre autoridade, ali vai falando sobre o uso e costume do véu, que o povo de Corinto tinha o costume de usar. Véu com manto de oração é diferente, véu com chapéu é diferente, véu com boné é diferente. Meu querido, não distorça a palavra. Vamos compreender o que o Evangelho de Deus está realmente dizendo. Aleluias. É este o verdadeiro sentido. Mas o mais melhor é que Paulo quebra ali no versículo 12, que o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Ali havia prostitutas. Tinha prostitutas que não rapavam a cabeça, tinha prostitutas que rapavam a cabeça. Então virou uma bagunça, uma mistura danada. Então eles queriam que as mulheres casadas usassem véu para mostrar que estava submissa, que era casada.
Mas a submissão da autoridade era o marido, não era o véu. A autoridade do homem, então o homem, ali falando sobre véu, o homem ia usar véu na cabeça. Se era a mulher que usava véu, ali não estou falando de manto de oração. Paulo não iria de maneira alguma contra o mandamento de Deus, que Deus mandou fazer as vestes. Eu sei que ainda, mesmo que seja para entrar no templo de antigamente, mas Jesus usou. Jesus, sabendo que era então desonroso a Deus, ele ia usar de maneira alguma, meu querido. Paulo ali está falando de outras questões completamente diferentes que existia na igreja de Corinto. E no original vai falar, não é bom que o homem ore tendo algo, ou seja, tendo o seu pensamento em outra coisa, em outra pessoa, em outro Deus, em outra imagem, né, a não ser aquele que morreu na cruz do Calvário, que é Jesus. E não é bom que a mulher ore ou faça algo diretamente sem a submissão do seu marido. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está ensinando. E muitas pessoas têm usado esse versículo, usado esse texto distorcidamente para poder pregar, para poder apontar, para poder criticar. E Jesus, ele veio para quebrar isso. Vamos começar a entender o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque Jesus, ele nos ama. Ele não vai parar de receber sua adoração de maneira alguma por causa do seu chapéu no seu trabalho, do seu serviço. Louve o Senhor, adore o Senhor, adore, porque Ele vai receber o seu louvor, independente de qualquer coisa. Porque Deus, Ele vai falar, o Jesus Cristo, Ele vai falar, assim bem escreveu o profeta Isaías: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meu querido, a Bíblia no original, o coração vai dizer pensamento. O que Jesus está querendo falar? Esse povo me adora com os lábios, mas o seu pensamento está longe de mim. Quantas pessoas vestidas bonito, o pensamento está longe de Deus, não tem Deus, está vazio de Deus, vazio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está com um terno bonito, gravata bonita, mas está vazio de Deus. Uma pessoa com uma chinela, uma calça jeans, uma camiseta, está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vamos parar dessa religiosidade distorcendo a palavra. Vamos compreender o Evangelho, compreender. Aleluia. Jesus Cristo é maior. Ele recebeu o clamor daquele homem pelado na cruz. Aleluia. O amor de Cristo vai muito mais além. Vamos compreender e entender o verdadeiro sentido. Aleluia. Se você não entendeu, se você quiser mandar uma mensagem no meu particular, para que nós possamos conversar a respeito disso, eu deixo aqui meu WhatsApp, 984-34-7120, 984-34-7120. Eu te convido a vir na minha casa para a gente sentar e olhar a palavra do Senhor. Qual é o verdadeiro sentido dela? Aleluia. Santo exaltado é o santo nome do Senhor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu betzivahot vetzivanu sheritativ betzitzi. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenaste a nos envolver na tzitzi. Faça tudo para a honra do nosso Senhor Deus. Jesus, Ele te ama. O amor de Cristo vai muito mais além. Amém, meu querido? Shalom Adonai. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que Deus venha abrir o seu pensamento, abrir o seu coração, o seu entendimento, para que você possa compreender com veracidade a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas estão usando a palavra do Senhor para poder apontar. Mas Jesus, Ele vai dizer assim: ai de vós que tenta tirar o cisco do olho do próximo, mas tem uma trave no seu. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É hora de conhecer a verdade para que ela venha te libertar. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, com esse estudo.